Bom dia, meu povo querido, sejam muito bem-vindos a mais um devocional anual. Eu, o pastor David Carvalho, estou aqui através do Spotify e do YouTube. Ou se você nos acessou através do aplicativo Jornada, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um assunto que ainda está dentro do mesmo contexto, que é as perseguições de Davi e os salmos que ele escreve enquanto está sendo perseguido. Alguns dos salmos que você leu hoje não são de autoria de Davi, mas englobam o mesmo sentimento de perseguição, de dor, de luto, de tristeza, de injustiça. E nós vamos ler alguns deles. Eu quero te fazer refletir nessa manhã. Quem você é quando você passa pela injustiça? O que isso te traz no teu coração? Se isso te traz raiva, você já está diante de Deus, mas se isso te traz ira, isso te aproxima de Deus. A raiva sempre gera amargura e vingança. A ira sempre gera justiça e uma solução. Então, nessa manhã, eu quero te convidar para que você reflita sobre os momentos de dor, solidão. Eles te aproximam mais de Deus ou eles te afastam de Deus? Porque a alegria e a tristeza precisam sempre nos aproximar do nosso Senhor, assim como fez com Davi na Bíblia. Então vamos ler. Salmos capítulo 56, versículo 3 diz as seguintes palavras, uma partezinha do versículo: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A Bíblia diz que o temor, em Provérbios, é o princípio da sabedoria, ou seja, não existe começar a ser sábio sem temer a Deus. E quando falamos de temer a Deus, não é um medo mortificado como de filme de terror. É um respeito tão profundo que eu sei que Ele é o Senhor, eu sei que a vida está nele e não faz sentido desrespeitá-lo de maneira nenhuma. É como se fosse um amor tão grande e um respeito tão profundo que existe em meu coração um temor por manter a autoridade dele sobre a minha vida. Então aqui Davi está dizendo: em me vindo o temor de Deus, eu hei de confiar nele. Então a confiança em Deus vem porque nós tememos servir a Jesus. Em Salmos capítulo 120, versículo 1, e eu quero que você se atente ao fato de que Davi está falando essas palavras e os salmistas em meio a momentos de dificuldade. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Deus sempre escuta os seus filhos. Não significa que Deus sempre responda aos seus filhos. Não significa que Deus sempre opere milagres aos seus filhos em tempo de dificuldade. Mas existe uma certeza muito grande aqui em Salmos: Deus está escutando. Se Deus escolher não fazer nada, é a melhor escolha que Deus poderia fazer, porque Ele é onisciente e Ele é onipotente, Ele sabe tudo e pode tudo. Então, se Ele não está fazendo nada, é a melhor coisa que poderia lhe acontecer, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, trabalham e beneficiam a vida daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e Deus escolher ficar parado, essa é a melhor escolha que Deus poderia fazer sobre a sua vida. Então, aqui na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. É claro que é muito mais legal, é muito mais divertido, é muito mais gratificante, abençoador para o nosso coração. Não abençoador, porque até o silêncio de Deus é abençoador, mas é muito mais prazeroso para a gente quando Deus opera um grande milagre e audivelmente fala e a gente fica muito feliz. Mas existe uma lição aqui muito poderosa: mesmo que eu não escute Deus e ele não fale nada, eu preciso ter confiança de que ele me escuta. E por fim, né? A palavra de Deus fala em Salmos 142, versículo 4: Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Sabe, um dos muitos perrengues, desafios e confrontos que Davi enfrentou enquanto era um guerreiro em terra estranha, ou na sua própria terra, ou entre pessoas que queriam o seu sangue, foi o fato dele estar sozinho e não ter cuidado. Davi aqui ele compartilha com sinceridade que muitas vezes, em meio aos seus desafios e aventuras, tentando trilhar a jornada de se tornar um rei ou de manter a própria vida, lhe faltou o consolo de um amigo ou o abraço de alguém, mas nunca a presença de Deus. Então, nessa vida, às vezes vai faltar o abraço do pai, da mãe, o conselho de um amigo, às vezes seremos rejeitados por pessoas como os profetas e os discípulos foram, porém que nunca nos falte a presença, o amor e o respeito a Deus. Então hoje, se você está passando pelo momento de desafio, de desapego, de dificuldade, lembre-se, nós fomos feitos para andar em comunhão.
Se você foi machucado por alguém, que isso não te impeça de lembrar que o seu lugar não é a solidão. O seu lugar é no meio das pessoas. Os melhores momentos da nossa vida nós vivemos sempre em meio à comunhão e pessoas, porque isso é bíblico. Jesus, antes de morrer, ele faz uma das coisas mais importantes: ele reúne os seus amigos para jantar e para orar. Tudo aquilo que nós vemos em Jesus é o que nós devemos viver na nossa vida. Quando Jesus ressuscita, o que ele faz primeiro? Retorna em meio aos seus amigos e se apresenta. Mais uma vez, ele retorna e come um peixe assado junto com os seus amigos. A alegria de Deus é a nossa força. Por esse motivo, eu quero te convidar nessa manhã. Sirva a Deus de coração e, mesmo em meio a dificuldades de solidão, de desespero, de humilhação, de ser abandonado, saiba que Deus é um Deus bom, que escuta as suas orações, em quem você pode confiar e Ele certamente lhe enviará bons amigos no tempo certo. Se necessário, perdoe os amigos. Corre atrás, faz amizade, reconstrua aquilo que é bom. Às vezes, um arranhão da vida não vale a pena desperdiçar tudo que construímos como amigos durante toda uma vida. Que Deus abençoe você nesse dia e que Deus possa, com certeza, abençoar o teu coração com alegria nessa manhã.